Boa tarde a todos e a todas. Na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre um procedimento estatístico chamado análise fatorial, análise de fatores, né? Cujo análise de componentes principais talvez seja o mais conhecido dentre os vários métodos de análise fatorial, mas é apenas um caso especial dentre eles, né? Você tem o que eles chamam de análise fatorial exploratória e análise fatorial confirmatória, né? Vamos dizer, uma confirmatória, vamos dizer que você tem aí uma série de itens que você acha que fazem parte da mesma dimensão, do mesmo conceito, vamos dizer, uma escala de segurança ou de insegurança. Você tem ali tenho medo de sair de noite, quero mudar de cidade, comprei equipamentos de proteção. Você acha que eles pertencem a uma mesma dimensão, né? Essa dimensão ah, insegurança. E aí você submete, então, essas duas variáveis, né, medidas através, por exemplo, de pesquisas de opinião, a uma análise fatorial e vê se realmente elas fazem parte de uma dimensão ou se existem outras dimensões subjacentes. Por exemplo, você pode ter uma dimensão de insegurança que seja cognitiva, outra que seja comportamental, outra que seja afetiva, né? Às vezes parece que as questões e os itens medem, né, uma mesma coisa e eles estão medindo coisas diferentes. Então você pode usar a análise fatorial, por exemplo, para confirmar se o teu conceito aí é realmente unidimensional, né? Mas o uso mais frequente é na análise fatorial exploratória, né? Quer dizer, você tem aí uma série de questões, né? E você quer ver se tem algum ou alguns fatores subjacentes a elas, né? Então, esses fatores subjacentes, eles não estão visíveis. Eles só aparecem quando você analisa aí ou a matriz de covariância ou a matriz de correlação, né, entre as duas variáveis, e aí ele mostra que existem alguns grupos, né, quer dizer, que essas, por exemplo, essas dezenas de questões aqui podem ser ah, resumidas, né, talvez em alguns poucos fatores. Por isso que também eles chamam esse tipo de análise de uma análise de redução de dimensão. Bom, concretamente, eu estou aqui no SPSS, vocês estão vendo, eu estou com uma base de dados. São questões que foram feitas a especialistas em segurança, né? Mais de uma centena de questões. Então, você tem algumas questões ah, que são, assim, digamos, de cunho mais repressivo, aumentar a punição, prender, mais rigor nas leis e tal. E outras questões que são de cunho mais preventivo. Então, eu já suponho que por trás dessas centenas aí de diferentes questões, a gente tenha dimensões diferentes. Mas é interessante ver quantas dimensões, né, por trás dessas centenas de questões. E como que essas questões estariam agrupadas? Quer dizer, você descobre, às vezes, agrupamentos, né, que não são visíveis à primeira vista. Então, vou dar aqui um exemplo concreto. Você vai lá no SPSS em analisar. Em analisar, ele está dentro aqui, como eu disse, de redução de dimensão. E aí você tem aqui a análise fatorial. Eu não estou usando todas as questões, eu selecionei aqui umas 20, né? Então, se é a favor ou contra, todas essas questões estão numa escala Likert de 5 pontos, né? Que vão de totalmente contra, totalmente a favor. Então, é importante, né, que os dados estejam padronizados, isso facilita a análise. Se não tiverem padronizados, você tem que standardizar, né? Quer dizer, média zero, desvio padrão 1, né, é um pré-requisito para a sua análise fatorial. Tanto faz se é em cima da matriz de correlação ou da matriz de covariância, a diferença é que a matriz de correlação ela vai variar entre mais um e menos um, né? Então, tem lá, internação compulsória dos usuários crônicos de droga, seria uma medida assim repressiva, né? Aumentar restrições para o consumo de álcool, ampliar o prazo de internação dos adolescentes infratores, autores de homicídio, redução da maioridade penal, etc. E aí uma série de outras de cunho mais
preventivo, né? Programas de mentores, de tutores, atividades de lazer estruturadas e assim por diante. Bom, o que eu vou pedir aqui, né? Ah, eu estou pedindo, podia pedir diversos outputs, né? Quer dizer, mais a matriz de correlação entre essas variáveis, né? E esses testes, os testes de esfericidade de Bartlett e o KMO, né? Quer dizer, que são testes para ver se são adequadas, né? Se essas suas variáveis são adequadas para você submeter a uma análise fatorial. Você já pode ver isso pela a análise da matriz de correlação, né? Quer dizer, essas variáveis têm que estar mais ou menos associadas umas com as outras em blocos ou enfim, quer dizer, se elas não tiverem nenhuma relação entre elas, então também não vai ter nenhum fator subjacente para ser descoberto, quer dizer, não faz sentido. E aí você tem alguns parâmetros, depois eu vou mostrar, né? Quer dizer, o seu KMO tem que ser acima, o recomendável de 0,7 ou de 0,8, né? E o teste de esfericidade tem que ser significativo. Isso mostra que suas variáveis são adequadas. Vamos continuar. Métodos de extração. Você tem diversos métodos, né? Como eu disse, o mais comum aí talvez seja de componentes principais, porque ele carrega tudo no primeiro componente, né? Os seus loadings, né? As suas cargas fatoriais, né? Ele facilita a interpretação desse primeiro fator e ele cria outros fatores que são perpendiculares, né? Se a gente pensar do ponto de vista geométrico, e oblíquos a esse primeiro fator, ou seja, ele busca fatores que não estão correlacionados a esse primeiro fator. Mas você tem diversas outras formas de ver isso. Eu, particularmente, gosto de usar a razão de máxima verossimilhança ou a fatoração pelo eixo principal. Agora, isso é uma ferramenta, né? Você pode até ir simulando e testando com outras formas de extração. Tem gente que diz que não faz a menor diferença, mas você pode obter algum resultado melhor dependendo aí das tuas variáveis, né? Ah, Depois eu vou pedir aqui o gráfico de Scarpa, que ele vai mostrar quantos fatores importantes eu tenho aí na minha análise, né? Aqueles que vale a pena reter. Um critério aí de corte é o tal do Eigenvalue acima de 1. Né? Isso é comum, principalmente quando você está numa análise exploratória, né? Deixa ele selecionar todos os que têm Eigenvalue acima de 1, né? E aí a gente vê quantos fatores atendem aí esse critério. Depois, no segundo momento, você pode aí escolher um número fixo de fatores, né? Fazendo uma análise substantiva, né? Da qualitativa desses fatores. Bom, continuando, você pode ou não pedir rotação, né, desses fatores. É outra forma de você dizer, limpar e dar maior clareza, né, essa rotação, a esses fatores. Você tem basicamente rotações que são oblíquas ou não, né? A Varimax é uma bastante comum, né? Então, o principal componente com rotação Varimax é o que vocês vão ver, é o mais comum aí na literatura, porque elas têm essas vantagens de serem simplistas, elas forçam, né, você a encontrar algum resultado, né? Mas você pode optar por outras, né? A Equamax ela simplifica tanto as variáveis em cada fator quanto o número de fatores. Novamente, aí é questão de você brincar um pouco em cima dos resultados e ver o que mais faz sentido. Bom, no momento eu não vou salvar nenhum score, mas eu poderia salvar, né? Também como variáveis na minha base. E isso é importante porque depois eu posso submeter, por exemplo, a teste de escalabilidade alfa, quer dizer, ver se um fator que foi ali que apareceu, subjacente, formado por 10 variáveis. Eu salvo ele e depois eles formam uma boa escala, vamos dizer, uma escala de autoritarismo ou de repressão das minhas medidas de segurança, ou uma escala de bolsonarismo, ou uma escala de
enfim, qualquer, né? Então, você salva esses scores para depois fazer outros testes. E aqui também, para facilitar a visualização, eu estou pedindo para ordenar a carga fatorial, né, de cada variável em cada fator por ordem de tamanho e suprimir aquelas cargas, aquelas correlações abaixo de 0,40. Alguns autores usam 0,30, outros usam 0,40, vai aí de cada autor. Bom, vamos gerar então essa análise. Primeira coisa que ele me traz, então, é a matriz de correlação, né? A diagonal, é claro, é sempre 1, é dela com ela mesmo. Então, você vê, né? Algumas correlações são baixas, né? Mas outras são significativas, 0,56, 0,55, 46, 57. Aqui, essa segunda, aumentar as restrições de consumo de álcool, já são baixas, né? Muito provavelmente não vai ser uma boa variável para incluir na análise fatorial. Então, através da matriz de correlação, você já vê que variáveis são melhores ou piores para você submeter à análise fatorial. Não vou olhar aqui a matriz inteira. Como eu disse, então, você tem alguns testes de adequabilidade, vamos dizer, né? Das tuas variáveis. Aqui, o Kaiser-Meyer-Olkin, né, está acima de 0,8, mostra que as variáveis são razoavelmente adequadas, né, e o teste de significância da esfericidade de Barker é significativo, né, então, dizer, também é um outro critério de que as variáveis são apropriadas. Comunalidades, né? Ele encontrou provavelmente alguns fatores, então você tem sempre uma parte da variância, né? Da variação das tuas variáveis aí que se devem a fatores comuns e outros a fatores específicos, idiosincráticos de cada variável. Às vezes erro, né? Você sempre coloca na equação, né? Também os erros, né? Então, do ponto de vista prático, é importante você ver aqui, novamente, se a extração, né, mostra que é significativo ou não aquela variável, né? Por exemplo, aumentar as restrições para o consumo de álcool. A gente já tinha visto na matriz de correlação que era baixa, né? Então, essa aqui provavelmente é uma variável que você pode excluir tranquilamente, ela vai só atrapalhar a análise, e aí você inclusive aumenta, muito provavelmente, aí a adequabilidade das variáveis, né? Vamos ver alguma outra. Bom, eu não vou ter tempo, mas enfim, a ideia é essa, dar uma revisada aqui na extração inicial, né, e ver as que tiverem uma carga muito baixa, talvez seja o caso de você, 2,47, Patrulha Maria da Penha. Talvez não seja também um bom item para incluir na escala. Ou essa experiência das PACs, ou penas alternativas. Em todo caso, você vê que ele achou aqui, numa análise inicial, 6 fatores, né, com eigenvalue superior a 1. Né? E aqui você vê que porcentagem da variância, né, cada um desses fatores explica. Então você tem esse primeiro fator, que é o fator principal, né, que explica sozinho 22% da variação dos meus dados. Né? Um segundo fator ainda importante, que explica mais 11% da variação. Depois isso vai caindo, né? Talvez você tenha aí um terceiro fator razoavelmente importante, que explica 3,7. Então, esses 3 fatores sozinhos explicam aí 37% da variação dos meus dados. Então, você vê como ele reduz, né? Quer dizer, a gente partiu ali de algumas dezenas de variáveis e você tem 3 fatores que isoladamente explicam quase 40% da variação dos dados. Agora, a grande brincadeira, e eu vou deixar isso para a segunda apresentação, é tentar dar nome a esses fatores. Né? Mas isso a gente vai ver no nosso segundo vídeo. Nesse primeiro vídeo nós paramos por aqui. Obrigado pela atenção de todos.